Gustavo, tudo bem? Tudo jóia, Marcos? Nós estamos começando uma série chamada É Só Isso Mesmo? Decepcionados com o Paraíso. E toda segunda voltamos a ter o podcast Cozinha da Mensagem. O que é a Cozinha da Mensagem? A gente disse que a mensagem é como um restaurante, que a gente serve o prato pronto. Nós já fizemos o trabalho de estudar e lá nesse podcast é quando a gente conversa sobre o texto e aí vai para tudo quanto é lugar. É uma cozinha, literalmente, assim. Então, quem gosta, gosta. Quem não gosta, você vai assistir, você vai saber que você não vai gostar. A gente não promete muita coisa. Aliás, a última gravação daqui a uns 3, 4 semanas, tem uma briga entre eu e o Fontana. Eu sei que isso dá ibope. E eu sempre falo, quando você vê eu e o Fontana discutindo, fique do lado do Fontana. Provavelmente ele estudou muito mais que eu. E hoje é a história de José. E a história de José é uma história que todo mundo que é cristão, que cresceu na igreja, já ouviu a história de José. A história de José é uma história que se encaixa às nossas emoções. A história de José é o que a gente chama de jornada do herói por excelência. É aquela história que todo mundo quer. Eu que, por exemplo, vim de Arujá, aonde a São Paulo está na Grande Arujá. Então você tem para você ter essa referência, São Paulo está lá e lá no canto tem Arujá. E Arujá é aquele lugar que você nunca ouviu falar, esse campeão olímpico, esse cara, esse político, seja lá quem for, esse aí veio de Arujá. Não tem. Então, assim, eu gosto da história de José para talvez, eu esperava na minha juventude que eu seria o cara de Arujá que seria conhecido, né? Mas também não deu certo. Mas a história de José é uma história que, por ser a última história, e talvez você sempre estranhou isso, tem personagens muito mais importantes do que José em Gênesis. Mas Gênesis gasta muitos capítulos com esse José. Você fala assim, não gastou nem isso com Abraão, nem isso com Isaac, nem isso com Jacó. O que aconteceu? Nem isso com Adão e Eva, nem com Noé. Por que esse tamanho? Porque José vem fechar um arco desse livro chamado Gênesis, início. E é importante a gente quer começar com José, porque José é a primeira decepção do paraíso que a gente pode ter aqui nesse livro, que representa tudo. Você tem a promessa feita logo depois da queda a Eva, por Deus, onde ele fala, Eva, não se preocupe, você vai ter descendência, você vai ter filho, e o seu filho vai ser o Messias, o esperado, que ele vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir o seu calcanhar, e aí vocês vão voltar para o paraíso, vocês vão voltar para o lugar onde uma íntima comunhão comigo, seu Deus, e a gente vai reinar para sempre. Essa é a promessa que começa em Gênesis e todo o Antigo Testamento. É essa expectativa. Será que esse herói que a Bíblia começou a narrar é o que vai fazer? E José é o final. Então, o jeito que José foi narrado na Bíblia é com um arquétipo messiânico. Então, você não vai ver muito pecado. Você até é estranho, você fala assim, ele é meio mimado. As pessoas tentam descobrir qual o pecado de José e vão empurrando coisas modernas. Mas não, a Bíblia tira essa narrativa para colocar no lugar certo. Então, você vai vendo esse primogênito de Raquel, e ele é escolhido, e a família dele toda, ele tem 11 irmãos, e a família toda dele, ele tem ciúmes desse menino que realmente é muito mais protegido pelo seu pai. E esse menino, ele quase é morto pelos irmãos e ele é vendido. Olha que história bacana, ele é vendido como escravo, e a caravana que compra ele também é primo, porque são os ismaelitas, é o primeiro filho de Abraão. Então você vê que a história de uma divisão familiar incrível, os ismaelitas pegam ele e vendem ele na casa de Potifar, e aí vem a história bacana que a gente já gosta, como a gente é uma sociedade mais moralista, a gente gosta da história de José ali, negando a tentação sexual, a gente fala, agora nó, até que enfim um homem decente na Bíblia, porque se você ler Gênesis não tem nenhum.
E aí José, você fala, até que enfim, o Messias é um cara, e é isso que o autor está querendo trazer. E aí ele, você sabe, se você não conhece a história, lê lá que é bacana. E ele está lá e aí o que ele ganha de recompensa por fazer certo diante de Deus e do seu patrão é prisão. E a prisão já mostra que o patrão não acreditou muito, né? Na história ou dele ou dela, né? Porque naquela época não tinha prisão para isso, tinha morte. Se ele jogou na prisão, é assim, vamos abafar isso aqui, deixa. Ele é esquecido na prisão, mas ele é um cara tão bom que ele vira administrador da prisão. Ele tinha virado administrador da casa de Potifar, e aí deu tudo isso. Ele vira administrador na prisão, ele recebe a chave da prisão, e lá aparece um copeiro e um padeiro, é isso mesmo? E aí eles têm 2 sonhos, e ele revela os sonhos, e aí o copeiro volta para o palácio, e José fala, não esquece de mim não, hein? Fala lá que eu sou inocente e tal. Aí quando o copeiro volta, se deslumbra, esquece. 3 anos ele é esquecido. 2 anos, no terceiro, o faraó tem um sonho estranho, de vacas magras saindo do Nilo, primeiras gordas saindo do Nilo, depois as magras saem do Nilo, e as magras comem as vacas gordas e ainda não saciam sua fome. Ele acorda preocupado, e aí ele dorme de novo, e aí você tem uma espiga de trigo, gordas, 7, as magras comem a gorda, vem um vento do leste, e aquilo traz, ele acorda perturbado, manda chamar todos os sábios, todos os sacerdotes, fala, a gente não percebe, mas Egito era conhecido como, até hoje, a primeira nação que mapeou as estrelas. Eles eram, os egípcios, os babilônicos, eles conheciam os céus, e falou, então revela, e ele não conseguiu revelar, aí o copeiro falou, eu lembrei, tem um cara lá que revela, manda chamar. E aí, ele chama, José fala, e aí José podia só ter feito o básico. Dá até uma boa lição aqui, mas se eu fosse coach de empresa, eu pararia aqui e pregaria para vocês aqui. Nunca entregue só o que pediram. Não é um bom ponto para a empresa? Aí, ó, os coaches de internet pegam esse ponto aí do preço. Ele poderia só ter revelado, vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, é isso que Deus mandou, é isso que vos digo, tchau, me deixa embora para a casa do meu pai. Mas ele não acaba, ele chega e fala assim, se o senhor me permite, eu vou falar, já pega um quinto da fartura, coloca em celeiros, para quando vier, põe um homem sábio para administrar. Ele era viciado em administração. O pessoal de ADM vai gostar de José. Porque o cara administrou Potifar, administrou prisão. Ele fala, onde você quiser eu vou administrar, vou exercer esse dom. E aí ele está lá, e aí o faraó fala, tem alguém melhor do que ele? Eu fico imaginando. Agora, a gente não lê isso, mas a corte fez um bicão. Você imagina, esse cara nem egípcio é. Ou seja, o faraó, ele chega e fala, agora você que vai reinar sobre todo mundo. E a nossa cabeça hollywoodiana, porque a gente cresceu assistindo filmes de Hollywood ou novelas da Record, e aí você coloca você na classe que você quiser, e novelas da Record, por que não da Globo? Porque a da Record é bíblica. E nós que crescemos com esses 2 arquétipos e colocaram a gente sobre o arquétipo da jornada do herói, a gente chega nesse ponto da história e fala, venceu. Caramba! E a gente pensa que agora é a hora que a história está acabando. Ele venceu, ele prosperou. José agora vai ganhar o reinado, vai reinar, vai fazer a administração pela sabedoria de Deus. Gente, que legal! E aí eu poderia acabar a mensagem falando, olha só, vai você também vai exercer o seu dom, entrega mais do que você prometeu, e você vai prosperar no seu trabalho. Eu até acredito que isso é verdade, viu? Mas a nossa série, talvez não também. Mas o texto não acaba aqui, nossa série não é sobre isso. Antes da gente continuar, eu queria abrir para as perguntas e dar uma bucha para vocês. Marcos, bem-vindo pela primeira vez, é assim mesmo. Você sabe que o Paulo Nazaré, quando olhou as perguntas de hoje, geralmente ele quer ficar, ele falou, eu não quero ficar na segunda cadeira porque eu não quero responder as perguntas. Aí deu para o Gustavo.
Marcos e Gustavo, você já viveu um momento em que tudo parecia dar certo, mas algo dentro de você dizia que ainda não estava completo? Eu começo? Pode. Eu acho que diversas vezes, Marcos, porque na história de saindo de Piracicaba, vindo para São Paulo, começando estudando e dando um passo de cada vez ali, depois começando carreira profissional, isso em paralelo, a questão do namoro, noivado, casamento, primeiro filho, segundo filho, criação deles, agora na adolescência. Ou seja, tem várias etapas que a vida vai trazendo e que a gente vai tendo conquistas, pequenas ou grandes, mas algumas conquistas ao longo do caminho, né? E nessas conquistas, eu diria que tem uma linha tênue entre você fazer com o teu coração no lugar correto e fazer com o teu coração no lugar, né, deixando ali se tornar um tesouro, né? E aí esse dilema, né, de não deixar o coração, né, inclinar para aquilo e aquilo se transformar no tesouro, na minha vida, eu diria que por diversos momentos é um cuidado. E até uma curiosidade, a minha mãe, quando eu saí de Piracicaba, ela fez um bordado, um quadro, né, que era daquele versículo de 1 Coríntios 10:31, onde só o finalzinho dele, né, que fala: quer comais, quer bebais, faça isso para a glória de Deus, né, só para a glória de Deus, né? E é impressionante, coisa de mãe, né? Mas é interessante que nesses momentos essa frase vem muito na minha cabeça, né? Que passando por isso, o coração tem que estar no lugar certo, a fazer para a glória de Deus. É um cuidado para não acontecer, né? Isso que você comentou. Essa coisa de um momento em que tudo parecia dar certo, né? Para entender um pouquinho da minha caminhada, eu com 15 anos eu vou pro ensino médio, aí eu faço técnico em artes gráficas no Senai. E aí eram 4 anos, integral, e eu ali com 15 anos, saindo de casa, começando a ter alguma profissão. Então foi muito legal, foi muito interessante isso. E aí eu não queria fazer uns cursos que tinha comum, né? Às vezes tinha mecânica. Eu falei, não, vou nesse de artes gráficas, que só tinha lá na época, enfim, legal. Aí depois, chega na faculdade, aí eu vou fazer um curso de comunicação. Comunicação tem jornalismo, tem publicidade e propaganda, e eu vou fazer um que tinha em poucos lugares, que era produção editorial na época. Aí, legal, fiz o curso, gostei. E aí depois vem a questão do seminário. Não, eu já trabalhava com artes gráficas, já trabalhava com editora, e aí eu deixo um pouco essas coisas e vou para o seminário e faço teologia mais 4 anos. Por que eu estou dando essa narrativa, né, do meu presídio, da minha casa de Potifar? Porque, primeiro, que eram cursos completamente diferentes, áreas quase diferentes, assim. E aí, de alguma maneira, quando eu estou nessa, em 2008... já tinha me formado no seminário e tal, aí eu trabalhando com uma missão, que tinha uma editora também, e aí eles me chamam para trabalhar nessa editora. E eu lembro, conversando com o Marcos também, a gente já caminhava nessa época, eu falei, o que eu falei? Você falou assim, eu falei para você, vencemos, porque assim, era uma editora que a gente sempre sonhou, que representava a nossa teologia, e ele estava, entre aspas ou não, estava no cargo mais alto. Falei, cara, agora a gente vai publicar os meus livros, sei lá, dos nossos amigos, do Vitor Fontana. Agora vai. Mas o que me deu, né, agora falando sério, né, era isso de, caramba, onde que eu poderia, em que trabalho eu poderia usar todas as formações que parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E lá era um dos lugares que eu tinha que usar conhecimento de gráfica, de custo gráfico, de como reduzir os custos, a parte de design, que aprendi nisso também, a parte de conteúdo, a parte de teologia. Eu falei, cara, achei o propósito da minha vida. Deus me preparou para esse momento. Cheguei aqui onde era para chegar. E aí,
Só que durante as coisas eu comecei a olhar e não dava aquela... Tinha alguma coisa que falava, cara, não é isso. Como não é isso? Né? Como é uma confluência de tantas coisas, e depois eu posso contar como que a coisa foi andando, mas deu essa sensação de que, cara, parece que está tudo no lugar, mas não acabou a história. Era para ter acabado, era para subir o letreiro agora. Né? Mas não... Parecia que não tinha. Não, estava começando, assim como a nossa mensagem também. Queria convidar vocês a abrir Gênesis 41, do versículo 39 ao 52. Gênesis 41, 39 ao 52 é o texto que eu quero que a gente foque agora, para a gente entender que o tema da nossa mensagem hoje é a derrota da vitória. Por que falar da derrota é simples, está claro. Agora, falar da derrota da vitória é um pouco mais complicada e mais sutil, e várias vezes acontece. Vamos ler o texto? Diz assim, então, em Gênesis, capítulo 41, do 39 ao 52. Gênesis, capítulo 41, do 39 ao 52. Então, Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e de todo o meu povo. Todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel e com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. E lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Que Deus ilumine a sua palavra. As histórias bíblicas, elas têm essa característica que para nós ocidentais, que gostamos de textos mais claros, não percebe. O autor de toda a Bíblia, os autores da Bíblia, eles, quando estão colocando uma narrativa, eles colocam indícios do que vão acontecer, porque na maioria dos autores eles já sabem o que vai acontecer, estão escrevendo sobre isso. Então o hebreu que está lendo sobre José está encantado, está falando assim: o Messias realmente, agora chegou o Messias, chegou o Salvador, chegou o homem que vai realmente reinar sobre toda a terra. A promessa que foi feita para Adão, a promessa foi feita para Abraão: sobre sua descendência eu abençoarei todas as nações. Agora está o cara que realmente vai abençoar as nações no tempo de seca, no tempo de escassez.
Só que algumas coisas o texto vai dizendo e que quem está lendo com um pouco mais de atenção vai começando a ficar um pouco, opa, será que isso é legal? E a gente tem um costume, a gente passa pano para pessoas que a gente conhece a vida, o início sofrível, e depois a pessoa vence. Geralmente vem assim, tem muito com jogador de futebol, cantor de funk, ou o que for. Você fala assim, não, o cara agora venceu, deixa ele dar umas erradinhas, a gente vai passando o pano. Só que 1, 2, 3, daqui a pouco a gente fala, não dá mais para relevar. Essa história é mais ou menos isso. José está lá e ele dá uma boa dica, o faraó fala, vai ser você. Ele fala, eis-me aqui, eu assumo, eu acho que é esse meu papel. Eu fui formado para isso. Eu cheguei agora. E aí o rei fala assim, primeiro, recebe esse anel. Ele recebe um anel dizendo que ele é da família real. E aí ele está ali com aquele anel aí você fala assim, agora você vai passear pelo Egito, que eu vou te apresentar pelo Egito. Você vai ficar com essa carruagem real e todo mundo vai ajoelhar. E você fala assim, será que é isso? Mas tudo bem, passa pano. Legal, mas vai dá que vontade de dar um glória faz a parte Deus, do. não dá? Dá, olha só, todo. Até aí você passa pano, você fala assim, ele sonhou com isso, as pessoas iriam ajoelhar. Então tá bom, ok. Aí fala, e aí o faraó muda o nome dele. Quando a gente lê Daniel, os que são mais formados, quando na Babilônia muda o nome do Daniel, a gente sabe que isso está errado. Aqui a gente passa desapercebido. Ele recebe um nome egípcio, Zafenate Paneia, que é o nome linkado. Primeiro que é egípcio, já tira o nome dele, que é o nome que Deus deu através do pai dele. E aí ele recebe o nome egípcio de adivinhação relacionado com o sacerdote. Isso é quase como pegar alguém de uma outra faculdade e você põe na sua faculdade para falar, esse dom que ele tem faz parte dos egípcios, dos sacerdotes. Então assim, você está querendo enganar quem? Isso daí não veio daí. Você tentou aí, faraó. Não, pega esse novo nome, que quando eu apresentar você para todo mundo, você, mesmo parentando não um egípcio, você agora é um egípcio. E aí, o faraó... A roupa era de egípcio. A roupa de egípcio, tudo mais. Você vai ter pedigree de egípcio. Agora você não é mais um pastor. Esses caras que fedem aí. Você agora é uma pecuária, você cuida de vacas, né? Porque os egípcios eram das vacas. E eles desprezavam quem cuidava de ovelhas. E aí, eu vou te dar uma esposa. Aí você fala, que presente legal, né? Não sei, estranho. E o texto diz 2 vezes bem claro quem era a esposa dele. A Zenate é filha do sacerdote principal dos egípcios. Ou seja, ele recebe a filiação de um grupo da elite religiosa do Egito, e ali agora ele dizendo assim, se você vai continuar adivinhando a admissão, você tem que ser dos nossos. Ou seja, ele está falando, não é o seu Deus mais, ou da sua família, agora tem que ser daqui. E aí, quando passa os 7 anos de fartura, que ele realmente experimentou o que é prosperar, o que é viver 7 anos. Pensa, ele merecia, né? Pensa nas primeiras noites que ele dormiu naquela cama maravilhosa. Ele estava dormindo há anos no presídio, mais outros anos. Ele sempre, sabe? Não sei vocês, gente. Eu viajava por 10 anos como missionário no Brasil. E no final do ministério, algumas igrejas me colocavam em hotéis. Mas, gente, é tão gostoso. Eu deitava assim, olhava para... Eu mereço. Sou o mensageiro do rei. É uma sensação, eu venci. Ô, Marcos, já deve ter acontecido isso. Eu já dormi em lugar que eu acordei com mordida de rato, cara. Então não. Eu lembro, o meu primeiro acampamento, não é nem para falar isso, eu preciso voltar. O primeiro acampamento foi o Simval, sabe o pastor aqui que me chamou? Eles esqueceram que eu era preletor. Eles esqueceram que tinha que ter um quarto comigo, eu dormi no corredor. Na colchão no corredor, e eu lembro dos adolescentes pulando por cima de mim de manhã para escovar o dente. E essa é o meu batismo. Então, assim, eu sei o que é depois deitar num hotel e você falar, eu mereço, eu já sofri, minha parte de pobreza eu já tive. E é mais ou menos isso que ele tem. E ele passa por 7 anos de
7 anos de prosperidade, e no final o texto de novo fala, ele tem 2 filhos. E olha o nome dos filhos. E o autor faz questão de falar o nome dos filhos. Ele traduz do hebraico. Vai que alguém vai ler, não entendeu aqui o nome do hebraico? Ele fala que o primeiro filho chama Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ou seja, o hebreu que está lendo isso aqui falou, caramba, a descendência de Eva, a descendência de Abraão, esqueceu da promessa e da família. O Manassés significava, né, aquilo que me faz esquecer. Cara, acabou. Não tenho, eu não esqueci. E aí ele dá o nome do segundo filho de Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, toda a promessa que nós iríamos voltar ao Éden, ao lugar de delícias, ao paraíso, agora o segundo nome de José, do filho de José é, o paraíso é aqui no Egito. Deus me fez prosperar, o paraíso é aqui. Tudo isso que está dizendo é, José foi derrotado na sua vitória. E talvez você possa até levantar um pouco, mas o que José ia fazer? Ia recusar? Quantas pessoas iam morrer? Não é esse pensamento de administração que o texto está querendo. O texto está dizendo, ele se adaptou demais. O novo Adão virou egípcio. O nosso Messias joga para o outro time. E isso é algo que muito facilmente nós caímos. Conversando com um cara que negocia jogadores de futebol, ele estava falando que estava vendendo caro o trabalho dele, falando, Marcos, o meu trabalho não é tão fácil. Quando eu vou negociar e o jogador de futebol do Brasil vai ganhar bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um banho nele de administração. Por quê? Eu falava, por quê? Porque é o seguinte, ele começa a ganhar bem, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma casa para a mãe. Vou dar uma casa para minha mãe, aí ele dá aí o tio dele, que ajudou ele, que levava ele no treino, ele vai dar uma moto para o tio, um carro. Aí passa alguns meses, a outra tia dele lembra, ele está precisando, ele vai lá e dá uma coisa. Só que uma hora, começa a aparecer parente que não tem, parente que nunca falou, está ali, o amigo de escola que até fazia bullying agora, lembra da gente? E aí, é inevitável, ele me contando, é inevitável, esse cara vai fechar a torneira, para os parentes também, e vai vir a frase, ele esqueceu as origens dele. Ele não é mais traiu o movimento. É o que falam do Emicida, nós traiu o movimento. Ou de rappers, ou de funk, traiu. E assim, cara, várias vezes quando a gente está bem, é a hora que a gente vai ser testado. Eu comprei mesa de ping-pong para o meu filho, no aniversário dele, e eu descobri que eu preciso ensiná-lo mais a vencer do que a perder. Um outro menino aparece quando ele vence. Mas, na verdade, eu descobri que ele é só imagem e semelhança que eu. Eu primeiro preciso aprender a vencer. Você não pisa em alguém que você acabou de derrotar. E é interessante que a vitória vem com pequenas tentações, que faz a gente falar, eu quero esquecer da casa que eu vim. Eu quero que o paraíso seja esse lugar. Eu descobri que isso é minha vida. Quando você ganha o primeiro bom salário, ou o pessoal da Faria Lima, o primeiro bônus. É isso, é para isso que eu vivi. É para isso? Então eu queria perguntar para vocês aí também. Em algum momento da sua vida, Marcos, você precisou se adaptar tanto a uma nova realidade, que sentiu que estava perdendo parte de quem você era em Deus? Bom, aqui eu vou trazer uma história lá do começo. Eu, em 2002, comecei a trabalhar no mundo corporativo. Aí, muito ali na época focado em performance, esforço, resultado e colocando... Aí,
coisa andou bem por alguns anos até que eu comecei a ter um time. E ali eu recebi um feedback negativo do meu chefe na ocasião, que é da pressão que que meu time estava sofrendo, né? E isso me fez pensar bastante, porque eu era o cristão, meu chefe não era. Eu era o cristão, que eu deveria ser aquele que está olhando para as pessoas, está cuidando das pessoas e está com um olhar, né, muito mais focado nas pessoas. E depois, né, obviamente, estudando um pouquinho sobre liderança, conceito básico esse, mas na ocasião não foi o... Eu fui moldado por uma situação, né, do começo da carreira ali, querendo entregar. E depois, quando tive um time, eu acabei, assim, num primeiro momento, não agindo da melhor forma com eles, né, por não focar, os princípios cristãos que eu me empenhava em viver ali, eu não estava vivendo. E depois eu tive a oportunidade de corrigir isso, foi uma correção de trajetória ali que fez sentido na ocasião, né, uns 4 anos depois de entrar nesse mundo. Eu acho que contei um pouco da minha trajetória até aquela parte, aí já pula para uma outra parte, um pouco depois, já saindo daquela editora, eu fui trabalhar em algumas outras, e eu sempre, nessa fase do seminário, a igreja de onde eu vinha era uma igreja que tinha... os pastores tinham seus trabalhos fora também. Então, era bom, a gente dividia, mas faltava aquela coisa de você poder dedicar mais tempo, estar em tempo integral, enfim. Mas aí eu lembro que para mim era uma coisa que ficou, não, eu vou fazer essa parte de ter o meu trabalho e com o meu trabalho eu vou sustentar um ministério, para não precisar nunca depender de uma igreja. Então era uma coisa que estava meio na minha mente, assim, na época, no jeito de pensar, no qual eu tinha sido formado. Mas aí, enfim, quando eu fui mandado embora de uma das editoras que eu estava, eu comecei a procurar coisas lá em Jundiaí. Eu e a Flávia, a gente tinha mudado para Jundiaí. Eu falei, não vou voltar para São Paulo. As coisas de editora é só aqui em São Paulo que vai ter. Para lá não tem, Campinas. Às vezes tem uma ou outra coisa, mas é mais o dono da editora que é o editor, enfim. Então, eu não tinha como... Eu falei, não, vou procurar outra coisa. Comecei a procurar qualquer área, qualquer coisa. Até uma hora que eu estava procurando e não achava nada. E aí um amigo meu, me ajudando muito na época, falou, ó, eu trabalho construindo casa, eu tenho uma construtorazinha, casa e apartamentos. Por que você não vem aqui comigo e aprende o que eu estou fazendo? De repente você consegue usar isso em qualquer cidade para onde Deus te mandar. Qualquer lugar do Brasil, isso aqui é uma coisa que você vai aprender e que dá para fazer, enfim. E estava naquela fase que vender casas assim estava começando, né? Caiu o crédito e o governo já não dava mais tanto subsídio e aí começou a cair. Mas eu falei, vou aprender, vou entrar nisso. Enfim, só que aí eu tive que me adaptar tanto. Aí eu, de repente, estava fazendo coisa que não tinha muito a ver. Eu estava construindo casa, negociando material de construção, negociando mão de obra com empreiteiro, E aí fui aprendendo, fui tentando me adaptar, e quando eu via, eu já estava tendo que me vestir de um jeito diferente que eu estava acostumado. Eu estava quase um corretor de imóvel, uma coisa que nunca foi a minha cara, nunca foi o que Deus tinha me chamado para fazer. Era digno, era justo, mas não, das coisas que Deus tinha me chamado, que era pastorear a gente. Então, às vezes, eu estou falando com alguém lá, o empreiteiro, e aí ele... Não, que meu filho teve um problema com drogas, e aí não deu para eu entregar a obra. Aí eu ficava naquele dilema, eu vou acolher pastoralmente, ou eu vou falar, não me interessa, dar um jeito, né? Qual que era o meu primeiro papel ali? Era alguém que precisava fazer um negócio logo, com custo baixo, ou era de alguém que ia cuidar da vida de outra pessoa? Então, começou a ter esses conflitos e outras coisas. Mas aí eu me via, Marcos, como tipo, cara, não estou sendo mais eu aqui. E agora? É muito bom você contar. Eu lembro de você chegando lá em casa, isso já um tempo depois, e falando assim, eu descobri, demorei, mas eu descobri no Egito, você não usou a palavra Egito, eu estou adaptando aqui, que o meu papel é cuidar de pessoas. E era bem na época que a vila precisava desse tipo de perfil pastoral. Eu falei, então vem, mano, vamos lá.
É isso que você quer? Para de construir essa casa aí. Vamos construir. Construir Tá bonito. Não templos foi tão bonito no assim, Egito. mas foi mais ou menos essa história, né? Eu falei, depende de quanto você vai querer ganhar. Não, brincadeira. Cara, mas essa é a história de todos nós. Eu me identifico muito com a história do Gustavo. A gente toda hora quer buscar não depender de Deus. Você não precisa ser pastor para ter essa crise. Aliás, você só precisa ser cristão para, várias vezes, o que eu devo pôr primeiro aqui? Eu devo olhar essa pessoa que eu estou negociando como uma criação de Deus, ou como um empresário, ou como um trabalho. Que é isso? Você entende isso? Essa é a nossa luta. Essa as vitórias que a gente tem, é a hora que a gente vai... A hora que você pode pisar em alguém, você vai ser reconhecido se você tem o caráter ou não. E, na verdade, essa história está mostrando que José, ele já virou egípcio. E ele fracassou. Porque eu quero trazer luz para uma outra coisa que o autor está trazendo. Quando você põe essa história, principalmente esse trecho, em paralelo com Adão e Eva, qual é a história de Adão e Eva? A história de Adão e Eva, os primeiros escolhidos, em Gênesis 1, 27, fala o seguinte: Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. O que quer dizer a sua imagem e semelhança? Imagem e semelhança é como se Deus, ao criar, adotou o Adão e Eva como filhos. Porque lá no capítulo 5 de Gênesis vai dizer assim: Adão teve Caim e Abel, e os dois foram a sua imagem e semelhança. Ou seja, era um termo usado para um filho que parece muito com o pai, tem as características do pai. Então, imagem e semelhança é dizer que é filho. E aí você vê o escolhido de Deus sendo chamado filho de Deus, e aí você vê o escolhido José recebendo o anel de filiação como filho do faraó. Deus dá um nome a Adão e pede para Adão dar um nome aos animais. Dar ao nome é um sinal de: eu vou dar um propósito para você. E aí a gente vê o escolhido recebendo um nome, não de Deus, mas agora recebendo o nome do faraó. O que acontece? Deus, ele pega para Adão e fala: reine sobre todas as coisas, faça isso ser fértil e prosperar, faça isso render, só não toque naquela árvore. O que o faraó fala? Reine sobre todas as coisas, eu vou dar isso tudo para você reinar, só não toque no meu cargo, só sobre mim que você não pode fazer. E por último, Adão, ele, no capítulo 2, o que Deus faz? Adão, eu vou te entregar uma esposa, e você vai ser uma só carne. E o que o faraó faz? Eu vou te entregar uma esposa. Ou seja, um novo Deus se levantou. E quando a gente mal percebeu, o Messias é o Messias do faraó, do Egito. Quem deveria pisar na cabeça da serpente, tornou a serpente mais poderosa. E eu vou adiantar para você que nunca leu o restante. O que acontece? José, ele reina de tal forma que as pessoas começam a comprar alimentos, depois acaba o dinheiro, e o que José fala? Venda todas as suas terras para que o faraó te dê comida. Ou seja, o Egito todo se torna, toda a terra do Egito vira de faraó. Não só toda a terra, mas quando acaba a terra, o faraó fala, José fala, se você virar servo do faraó, você vai continuar ganhando, não vai morrer de fome. Ou seja, ele deixou o faraó mais poderoso com todos os servos do mundo. Só que José fez uma coisa: faraó, todo mundo vai ter que vender a terra, menos um grupo, o grupo dos sacerdotes. Os sacerdotes não precisam, eles vão ter o seu alimento, a família dele ali, né, a nova, e não vai precisar. Então é interessante que esse pensamento do faraó poderoso, sabendo que pode escravizar qualquer pessoa, quando começa Êxodo,
a gente sabe quem o novo faraó vai escravizar: os hebreus. E é tão interessante, já adiantando um pouquinho a mensagem da semana que vem, quando Deus, lá em cima do Monte Sinai, fala para Moisés: Moisés, você vai criar uma nova nação de sacerdotes. Mas os levitas, todo mundo vai receber terra das tribos. Só uma tribo não vai receber terra: os levitas. Que eram sacerdotes. Que são sacerdotes. Ou seja, lá na frente, Deus vai corrigir o que José fez errado aqui. Os únicos que tinham terra e eram poderosos eram os sacerdotes. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma história que qualquer hebreu que está lendo sabe. Cara, chegamos tão perto de voltar ao paraíso. E o paraíso foi transformado em uma coisa que nunca foi. Esse é o perigo de olhar essa história como o ponto final. Aqui é o ponto do começo. Aqui é o começo do fim. Aqui é a história que vai desenrolar mais em 5 livros, ou todos os livros do Antigo Testamento. E aí, eu preciso ser justo com José antes da gente ir para Jesus. Às vezes eu estou conversando com casais, encontros de casais, ou aconselhamento, e eu pergunto: conta como vocês se conheceram. Gente casada bem ali, e geralmente uma das pessoas ali fala assim: no começo, pastor, quando a primeira vez que eu vi ela, ela nem olhou para mim. Aliás, ela ficou olhando para o meu amigo. Eu saquei isso. Eu lembro que a primeira vez que eu chamei ela para sair, ela falou: mas de jeito nenhum. E aí eu vou ouvindo essa história do lado dela, só que ele está contando sorrindo. E eu também não estou incomodado com essa história, eu também estou sorrindo. E por que eu estou ouvindo aquela notícia, aquela coisa tão desconfortante, e ainda estou sorrindo? Por quê? Porque eu sei o final da história. Eu estou olhando eles dois casados ali, então eu sei que ele está contando isso, e aí ela está rindo, ou ele está rindo sem graça, e vai acontecer uma história linda de casamento. Quando estão escrevendo essa história de Gênesis, já passou. Então a gente pode olhar essa história. E por que José é um herói ainda para os judeus? Porque o casamento real de José não foi aquele. Ainda ia haver um casamento verdadeiro. E até José, chegando tão perto, vai ser perdoado. E saiba que você também vai ser perdoado. Talvez você se perdeu na sua vitória. Talvez os encantos, as delícias de São Paulo te fez você achar que ganhando, e você perdeu. Perdeu sua fé na caminhada. Perdeu o que sua mãe falava. E sua mãe talvez veio de uma denominação que nem expõe a Bíblia igual a gente. Nunca teve a oportunidade de estudar. Mas foi ela que deu a base. Ela te colocou no caminho. E aí você, achando que agora a gente tem as nossas carruagens, a gente esquece. Eu lembro que Tim Keller falava: essa sociedade acha que a cidade grande não precisa mais de cristianismo. O cristianismo é uma coisa rural. Doce ilusão. É na cidade que a gente precisa de Cristo. É na prosperidade. É no final. José fala no Gênesis capítulo 50, versículo 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha que palavra poderosa de alguém que passou por tanto, sabendo dos seus erros, dando chance para os irmãos se arrependerem e também passarem, mostrarem que foram transformados. Aquela família, José fala, transformou em mal e bem. E eu quero dizer que certeza que Deus pode transformar o seu mal em bem. Não está tarde demais. Não é o fim. A sua história não vai acabar. Você que fracassou no seu casamento, não é o casamento final. Existe um casamento. Esses 3 temas que eu destaquei no começo são temas caros para a Bíblia: receber um nome, um casamento e você também ser chamado de filho. Isso começou em Gênesis, passa por vários personagens, mas quando a gente chega em Jesus, a gente percebe que ele recebe o nome de salvação.
O anjo chega para Maria e fala: você não pode escolher o nome do seu filho. O nome dele é salvação. E Apocalipse diz que todos aqueles que foram salvos receberão um novo nome. E dessa vez não é um nome para marcar: você é meu gado. Essa vez é para marcar: você é meu filho. E eu reescrevi a sua história. Você é minha filha. E a Bíblia fala, o último capítulo de Apocalipse, na verdade os últimos versículos, fala de um casamento. O verdadeiro casamento. Jesus vem e vai casar com a sua noiva, que é a igreja, o povo de Deus. E esse casamento não é um arranjo. Jesus não vai se tornar mais poderoso, encaixar por esse casamento. Muito pelo contrário, ele se rebaixou para que a sua noiva, que é uma adúltera, seja considerada imaculada, sem defeito. A sua história vai ser redimida. A sua história não chegou ao fim. Que você enxergue pela fé o verdadeiro paraíso, aonde você vai falar: pessoas fizeram mal para mim, eu fiz o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. E por último, foi oferecido para Jesus: se prostrares, tudo te darei. Se falar que é meu filho, você já não precisa de cruz. Que pai é esse que dá cruz para você? Se você vier pelo meu caminho rápido, você já tem os reinos. Você não precisa passar. A vitória já é certa. Prospere agora, antes de começar. Afaste de mim, Satanás. A cruz é meu destino, porque eu faço a vontade do meu Pai. E quando ele morre naquela cruz, todas as suas falhas na vitória se tornam em Cristo. E ele ressuscita naquele domingo de manhã. E aquele domingo de manhã redime a sua história e a minha. Que a gente louve o nome do Senhor. Amém? Amém. Baixe sua cabeça. E que, se há uma culpa pesando a sua vida nesse momento, se há uma mão te puxando para baixo, em nome de Jesus, nesse momento, pelo Espírito Santo, essa mão é tirada de você. E que a sua história seja ressignificada no verdadeiro Messias, o que não se prostrou ao faraó, o que se entregou à cruz. E que a ressurreição aconteça na sua vida e reescreva uma nova história.